Olá, meus amigos, minhas saudações a todos aqueles que assistem o nosso vídeo. Neste nós vamos tratar do crime de lesão corporal, é o vídeo número 1 sobre lesão corporal, em que eu trato da lesão corporal dolosa comum. E nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, uma introdução ao crime de lesão corporal dolosa, e já trato também do caput do artigo 129 do Código Penal, que diz respeito à lesão corporal de natureza leve. Algumas informações iniciais. A primeira delas é que, além do vídeo, nós sempre postamos também a sinopse, correspondente ao roteiro do vídeo, que pode ser acessada através do link que aparece na descrição do vídeo postado no YouTube. Então é só clicar ali em cima e já remete diretamente para a sinopse que está depositada, postada no Google Drive para o acompanhamento também de quem quiser através de um roteiro escrito. Informações iniciais, então. Só para uma questão de entendimento, eu utilizo aqui no vídeo a expressão dolosa comum, lesão corporal dolosa comum, para que nós possamos fazer uma diferenciação daquela lesão corporal praticada em situação de violência doméstica e que está tipificada lá no artigo 129, nos parágrafos 9º até o 11 do Código Penal. Então, lá do 9º ao 11, nós temos a lesão corporal dolosa em situação de violência doméstica. Por isso que essas outras que vão aparecer agora no caput, depois no vídeo número 2, também no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, estas eu chamo de comum apenas para se fazer essa diferenciação, que são as lesões corporais praticadas fora dos casos de violência doméstica. A lesão corporal dolosa comum, ela está dividida em 3 vídeos. Agora o número 1, lesão corporal número 1, crime de lesão corporal número 1, crime de lesão corporal número 2 e o crime de lesão corporal número 3. Este e mais 2 que nós vamos postar na sequência dizem respeito à lesão corporal dolosa comum. Neste 1 eu trato de uma introdução e da lesão corporal leve. No número 2 eu vou tratar da lesão corporal dolosa comum de natureza grave, gravíssima e seguida de morte. E no número 3 nós vamos tratar da dolosa comum, privilegiada, majorada e também da respectiva ação penal. E depois desses 3 ainda teremos mais 3 vídeos, também sobre o crime de lesão corporal, vão totalizar 6. E nos subsequentes, o 4, nós teremos a lesão corporal em situação de violência doméstica, dolosa em situação de violência doméstica. No número 5, nós vamos ter a lesão corporal culposa comum, que eu chamo de comum. E no número 6, nós vamos ter a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, são esses 6 vídeos que, de uma forma global, nos possibilitarão, então, tratar do crime de lesão corporal. O objeto da proteção jurídica do crime de lesão corporal, lá do artigo 129 do Código Penal, é sempre a integridade corporal e a saúde do ser humano. A integridade física, a integridade corporal da pessoa e a sua saúde. Integridade corporal é justamente isso, a integridade física, a integridade do corpo. E saúde tem um sentido de bem-estar psicofísico, quer dizer, aquele bem-estar psicológico que decorre, que está associado ao bem-estar físico da pessoa. Então, quando nós falamos em crime de lesão corporal, o que nós tentamos proteger, o que o legislador procura proteger em termos de bem jurídico é exatamente a integridade corporal e a saúde do ser humano.
Só quero, antes de falar sobre a lesão leve, apenas reportar aqui uma questão relacionada à taxonomia utilizada, que leva em consideração o resultado da lesão corporal, o resultado lesivo. Então, no caput do artigo 129, nós temos o que costumamos chamar de lesão corporal de natureza leve ou apenas lesão corporal leve. Depois, no parágrafo 1º do 129, nós vamos ter lesão corporal de natureza grave ou apenas lesão corporal grave. É a forma qualificada do crime em primeiro grau, qualificadora de primeiro grau. Sempre lembrando que os graus de qualificação, eles vão aumentando na medida em que a pena cominada vai se distanciando da pena cominada ao tipo penal básico, aquilo que está no caput do artigo. Então, no parágrafo 1º, como eu dizia, lesão corporal de natureza grave ou apenas lesão corporal grave, qualificadora de primeiro grau. No parágrafo 2º do 129 do Código Penal, nós vamos ter lesão corporal de natureza gravíssima ou lesão corporal de especial gravidade ou lesão corporal especialmente grave. Eu costumo chamar, como a maioria da doutrina e da jurisprudência costuma chamar, lesão corporal gravíssima apenas por uma questão taxonômica para diferenciar das do parágrafo 1º. Então, as de natureza gravíssima estão previstas no parágrafo 2º do 129, constituindo qualificadoras de segundo grau. E ainda temos no parágrafo 3º do mesmo 129 a chamada lesão corporal seguida de morte, que é a forma qualificada do delito em terceiro grau. Todas estas, eu não vou me deter nelas agora, todas estas, a lesão corporal de natureza grave, gravíssima e seguida de morte, elas vão ser objeto de abordagem do nosso segundo vídeo, do lesão corporal número 2. Então nós deixamos para falar sobre elas mais detalhadamente no próximo vídeo. A lesão corporal de natureza leve, aquela que está comum, que está prevista no caput do artigo, ela aparece como então a forma simples do delito de lesão corporal. Sua tipicidade objetiva, a forma como o legislador coloca a descrição tipológica, o tipo escrito, a tipicidade objetiva, ela prevê então ela tem o verbo ofender, que tem o sentido de atingir, afetar, atentar contra. E aí ofender o quê? Atentar contra o quê? Contra a integridade corporal ou a saúde. E de quem? De outra pessoa. A integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Um detalhe importante, tem que ser necessariamente lesão corporal, um atentado contra a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, considerando-se que pela simples lesão no Brasil não se pune a autolesão. Ninguém pode ser punido penalmente por autolesionar-se, por lesionar a si mesmo. Quando ocorre, então, uma lesão corporal leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. E aí eu tenho duas observações para fazer sobre essa questão da lesão leve. A primeira é que a lesão leve, ela sempre será uma lesão leve quando o resultado ele não se enquadrar em alguma das hipóteses do parágrafo 1º, do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º. Porque no parágrafo 1º, 2º e 3º, nós vamos ter ali resultados lesivos de maior gravidade, Uma gravidade intermediária no parágrafo 1º, uma alta gravidade no parágrafo 2º e a morte da vítima em situação pré-ter dolosa no 3º.
Então, quando não se enquadra em algum daqueles resultados lesivos do parágrafo 1º, 2º ou 3º, a lesão ela é considerada lesão corporal leve. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, com relação à pena, o parágrafo 5º do artigo 129, a pena, nós vimos que a pena cominada à lesão corporal leve é de 3 meses a 1 ano de detenção, caput do artigo 129. Mas o parágrafo 5º do mesmo artigo 129, ele prevê a possibilidade da substituição de pena na lesão leve por multa. Quando isso ocorre? Quando houver a incidência de privilegiadora na lesão leve, nós vamos aprender no nosso vídeo número 3 sobre lesão corporal, que as privilegiadoras da lesão corporal elas estão previstas no parágrafo 4º. Então, quando houver uma combinação do caput com alguma das hipóteses do parágrafo 4º, ao invés de aplicar a pena privativa de liberdade, de 3 meses a 1 ano de detenção, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa. Ou ainda, quando houver essa combinação do caput com alguma privilegiadora do parágrafo 4º, ou quando se tratar de lesões corporais recíprocas, quer dizer, lesões de parte a parte. A lesiona B, mas B também lesiona A. Então, quando envolve lesões corporais recíprocas, ao invés de aplicar pena de detenção, o juiz pode aplicar simplesmente uma pena de multa. Certo, meus caros? Essas duas observações são importantes. A tipicidade subjetiva do crime de lesão corporal leve envolve apenas dolo genérico, bastando, portanto, a vontade livre e consciente de querer ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima. Não é necessário nenhuma motivação ou qualquer propósito além de querer realmente lesionar a vítima. Lesionar por algum motivo ou para alguma finalidade específica. Senão seria dolo específico. Não. Qualquer motivação, qualquer finalidade que leve o agente a lesionar a vítima, me desculpe a minha tosse, está um pouquinho cansada a garganta, de qualquer motivação, qualquer finalidade que leve o agente a querer lesionar a vítima, serve desde que ele queira lesionar para caracterizar, para configurar o crime de lesão corporal dolosa de natureza leve. Os sujeitos do crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa afinal pode provocar uma lesão em outra. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, exceto o próprio agente. Como nós falamos agora há pouco, não é punível a autolesão. A lesão em si mesmo não é punível no Brasil. Ela só pode gerar punição, a autolesão, quando ela for utilizada como instrumento para a prática de um outro crime. E aí a gente pode citar, por exemplo, uma fraude para receber indenização ou valor de seguro, que tem uma tipificação própria lá no artigo 171, no parágrafo 2º, inciso 5. Então, se a autolesão ela é utilizada como forma de fraudar alguém para se receber uma indenização, um seguro, aí há uma punição, mas não há uma punição pela lesão em si, há uma punição pela fraude, tanto que o crime aparece lá numa das formas específicas associadas ao crime de estelionato. Tá? A autolesão propriamente dita, só ela não gera qualquer tipo de crime. Então, para ser sujeito passivo, é qualquer pessoa, exceto a pessoa própria causadora da lesão. O momento consumativo do crime, quando é que a lesão corporal se considera consumada? Quando o corpo da vítima sofre o ferimento, sofre a lesão. Quando o corpo da vítima passa a estar ferido pela ação do agente. E a prova material da lesão corporal é o auto de exame de corpo de delito. Na verdade, um laudo médico que é realizado no corpo da vítima.
pelo IGP, normalmente pelo IML, Instituto Médico Legal, ou por algum perito médico ad hoc que o juiz nomeie ou o delegado nomeie para realizar o perito, caso não haja perícia oficial no local. Então, a prova técnica, a prova material do crime de lesão corporal se dá com a juntada do exame de corpo de delito, que vai, então, ali ser respondido que lesão sofreu a vítima, qual foi o tipo de lesão, qual a extensão, etc. Isso quem vai responder é o perito médico, e o nome do documento comprobatório dessa materialidade chama-se auto de exame de corpo de delito. É possível a tentativa em crime de lesão corporal? A resposta é sim. Admite-se a tentativa, claro, quando a gente tenta lesionar e não consegue. Um exemplo disso, para a gente tentar resolver, assim, ilustrando a questão. Arremessar uma pedra contra a vítima, né, no intuito de lesioná-la, e errar a pedrada. Quer dizer, é uma tentativa branca, uma tentativa incruenta de lesão corporal. Quando a gente inicia a ação, mas erra o alvo ali, não acerta o alvo que queria. Uma tentativa branca, uma tentativa incruenta de lesão corporal. Ou vamos dizer que a pedra acerte a vítima, mas não produza nenhum tipo de lesão, não chegue a causar um ferimento. É outra tentativa de lesão corporal. Eu só chamo atenção para um detalhe, importante também na questão da tentativa. Se a agressão ela não resulta a lesão, ela existe como agressão, mas não resulta a lesão, pode configurar, e normalmente até configura, apenas a contravenção de vias de fato. Ela é uma contravenção que está prevista lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 21. Isso acontece especialmente quando se percebe que o agente, de fato, ele não tinha a intenção de lesionar a vítima. Porque há certos tipos de agressão que fica muito nítido que a intenção é lesionar. Um pontapé, um soco, uma facada, uma pedrada, são evidências mais ou menos claras de que a pessoa tinha realmente intenção de lesionar e se eventualmente por algum motivo não conseguiu. Mas existem outros tipos de atentado físico que acabam sendo reveladores de uma não uma intenção de lesionar. Por exemplo, um simples tapa mais leve, algo que não tenha assim, uma expressão em termos de força capaz realmente de produzir um resultado lesivo no corpo da vítima. Então, quando isso acontece, nós temos aí, em princípio, claro, tem que sempre se analisar o fato concreto, mas em princípio também a possibilidade da contravenção de vias de fato do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. E por fim, para completar este vídeo, a ação penal no crime de lesão corporal leve comum, ela é pública condicionada. E a questão da condição de procedibilidade, que é a representação, ela está prevista no artigo 88 da Lei 9.099/95, que é a lei dos juizados especiais, né? No caso do juizado especial criminal que nos interessa. Então, lá no artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099, está previsto que nos crimes de lesão corporal leve e de lesão corporal culposa, somente vai se proceder mediante representação. Então, neste caso, sendo lesão corporal leve comum, a ação penal é pública condicionada. A vítima tem que ofertar a representação como forma, então, de preenchendo a condição de procedibilidade, que é a representação, habilitar o Ministério Público, habilitar o delegado para investigar e habilitar especialmente o Ministério Público para entrar com a respectiva ação penal. É isso, meus caros. Neste vídeo, um abraço a todos e na sequência viremos com o vídeo lesão corporal número 2, em que eu vou tratar, como eu disse, da lesão corporal grave, da gravíssima e da lesão corporal seguida de morte. Um abraço e até lá.